Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Daniel Coelho da Silva. Eu sou físico, especialista em medicina nuclear, mestre em ciências. A palestra que eu vou dar para vocês hoje é medição de atividade, aspecto-chave do processo de NRD, do curso virtual Níveis de Referência para Diagnóstico de Medicina Nuclear, promovido pela ALFIM, Associação Latino-Americana de Física Média. Muito obrigado pela participação de todos. Desejamos que aproveitem este evento. Vamos abordar alguns pontos importantes neste curso. Sobre o ativímetro, que é a peça fundamental para nós, requerimentos técnicos, documentos técnicos da Agência Internacional de Energia Atômica, documentos da APM, Associação Americana de Física Médica, e uma conclusão. Esperamos que acompanhem a evolução. Muito obrigado. O ativímetro é o equipamento utilizado em medicina nuclear, ou também chamado Radionuclide Calibrator, ou calibrador de dose, dependendo da região. Ele é um equipamento, então precisa ter todo o cuidado fundamental de equipamento. Ele é blindado, por quê? Porque eu quero medir uma atividade radioativa que eu vou colocar dentro de uma posição dele, então ele tem que ser blindado devido às radiações externas ou à radiação de fundo do ambiente. Ele é alimentado por uma corrente elétrica, logo tem que ter uma corrente estabilizada para ele, para que eu não tenha flutuações. Eu tenho um circuito associado ao eletrômetro que eu vou definir qual radionuclídeo que eu vou utilizar e vou ter um display me mostrando qual a atividade medida, sendo que essa atividade pode ser medida em Curie ou Becquerel. Preferencialmente deveríamos estar usando o Becquerel há alguns anos. Conforme o documento Technical Report Series 454 da Agência Internacional de Energia Atômica, é fundamental que tenhamos alguns cuidados antes de evoluirmos no nosso charla. Ou seja, eu preciso saber qual o pessoal que vai manusear e manipular o activímetro. Esse pessoal está treinado, esse pessoal tem conhecimento do que está sendo feito profundamente. Temos as questões de onde fica o nosso ativímetro, ele tem as condições de temperatura e umidade, porque é um equipamento sensível à umidade. Outra questão, quais os métodos de ensaio e calibração e validação dos métodos de ensaio que são utilizados para me checar. Alguns fabricantes recomendam que seja feita a calibração dele a cada 5 anos. Esse é um detalhe muito importante. Em alguns locais não está sendo possível fazer a calibração, apesar dele vir calibrado de fábrica, fazer as novas calibrações devido aos tamanhos dos países. Por exemplo, no Brasil nós temos hoje mais de 450 serviços de medicina nuclear. Então estamos estudando como é que teria uma estrutura para poder fazer a calibração de cada calibrador de dose desses, cada ativímetro. Se pensássemos que fizesse uma calibração por dia, precisaria pelo menos mais de um ano para fazer a calibração de todos os ativímetros, que é uma coisa completamente impossível. Que tipo de equipamento é? Como ele está funcionando? Isso é fundamental que a gente tenha esse conhecimento. As nossas medidas são rastreáveis? Sim ou não? Vai ser rastreável se eu tiver calibrações e se eu tiver feito o acompanhamento do controle de qualidade deste equipamento. Qual a amostragem que eu uso para fazer o controle de qualidade? Eu faço uma medida, eu faço 10 medidas, eu faço 50 medidas. Ou seja, isso é fundamental que seja definido pré-uso do equipamento, pois assim teremos acompanhamento deste equipamento ao longo dos anos, ao longo da sua vida útil. Como os materiais são manuseados, ou seja, como é feita a medida e que fontes eu uso para fazer essas medidas. O quão próximo eu fico da realidade do equipamento. São dados importantes que estão descritos neste documento da Agência Internacional de Energia Atômica. Esse equipamento é tão importante que em 1984 saiu o TecDoc 317 da Agência Internacional de Energia Atômica, já recomendando que fossem feitos testes nesse equipamento antes de usá-lo, ou seja, testes de aceitação, testes de referência e a frequência de alguns testes semanais, quadrimestrais, semestrais ou anuais. Ou seja, isso é fundamental que a gente faça assim que o equipamento chegar, uma inspeção física, teste de precisão e acurácia, teste de linearidade e resposta de atividade, teste de resposta de Becquerel. Checar a reprodutibilidade, ou seja, ele está realmente sendo reprodutível, e cheque do Becquerel que existe, ou seja, isso é fundamental que se faça esses testes
para que se tenhamos um controle mais rígido do nosso equipamento. Ademais, em 1991, saiu o TecDoc 602, também um documento da Agência Nacional de Energia Atômica, reforçando a necessidade desses controles. Então, isso é fundamental que tenhamos o controle de qualidade desses equipamentos. É importante que fique claro nesta charla que nós não vamos ensinar nem treinar a fazer controle de qualidade no activímetro, mas sim estamos salientando a fundamental importância dos documentos internacionais de se testar, se avaliar ele pré-uso e durante a vida útil dele. Outro ponto importante desses documentos já supracitados é que tem que ser usado fontes seladas, ou chamado também fontes padrões em algum lugar. São fontes previamente calibradas e certificadas de cobalto 57, bário 133, césio 137, cobalto 60, podendo ver algum país a suprimir alguma fonte que não achar que é importante para os serviços deste país. Mas as fontes são fundamentais que se tenha para se checar o compromisso, o funcionamento e a adequação deste calibrador de dose ao longo do tempo, já que ele é a peça fundamental para o nosso DRL, pois sem ele eu não sei a atividade que está sendo administrada no paciente. Este equipamento é tão importante que ele aparece num outro documento da Agência Nacional de Energia Atômica, Safety Standards, o 46, dizendo que as instalações de medicina nucleares devem ter um medidor de atividade, um activímetro ou dose calibrator. Também que a atividade administrada seja verificada por meio de um medidor de atividade, ou seja, volta a afirmar a necessidade fundamental de termos esse tipo de equipamento calibrado e rastreado em nosso serviço de medicina nuclear. Seguindo isso, ele diz que tem que ser calibrado a intervalos adequados, ou seja, de novo, eu tenho que calibrar periodicamente. Isto já disse para vocês anteriormente, em alguns países é possível e em outros ainda está sendo viabilizado, devendo ao número de serviços e ou tamanho dos países. O controle de qualidade deste equipamento, e assim como o teste de citação é tão importante, que a APM, a Associação Americana de Física Médica, lançou um documento chamado 181, que fala basicamente sobre este equipamento. Dentro deste documento podemos encontrar um item específico falando das fontes comuns de certeza. O erro de calibração da fonte de referência padrão, ou seja, quando foi feita a calibração dele, pode ter tido um erro. Variação da espessura da parede de instrumento de campo e da pressão do gás, ou seja, quando ele foi montado, a pressão do gás está correta. Isso são pré-chegada ao serviço, mas nós temos que avaliar essas situações. Precisão inerente e linearidade da eletrônica, incluindo erros de mudança de gama, com ou sem eletrônico de variação automática, e erros de retornamento ou trocamento. Ou seja, quando você troca, em alguns equipamentos já troca automaticamente, o tipo de isótopo, ela tem que seguir as calibrações desse isótopo. Isso está funcionando. Com o tempo, tem calibradores de dose, ou ativímetros, que param de funcionar. Eles travam uma posição específica e tem que passar por uma manutenção, uma calibração e uns testes de novo. Testes de aceitação, especificamente. A posição da amostra, na verdade, ela está no lugar que ela deve ser medida, que ela foi projetada, está sendo medida na parede, medida no meio, que posição da amostra. Isso vai dar um erro na medida da atividade. Erro na medida de atividades implica incerteza. Como é que eu vou ter um DRL se eu tenho uma incerteza na medida? Então, uma diferença que tem entre a calibração do container e o container usado como medida. Ou seja, é fundamental que eu saiba como é que foi feita a calibração desse medidor. Ou é um medidor, é um equipamento como qualquer outro. Quando você trabalha com ITRO 90, as partículas se sedimentam no fundo, seja de vidro ou seja de resina, impregnadas com ITRO 90. Se você faz a medida com elas no fundo do frasco, ou faz elas, agita e faz a medida vai ser diferente. Então é importante que eu tenha esse cuidado e esse controle com o meu equipamento. Pois a DRL depende diretamente dele para me dizer como é que está a situação do meu serviço. Ainda nesse documento, ele abrange estágios típicos de incerteza, ou seja, na dose atividade prescrita para o paciente,
a atividade que fala dosagem, atividade preparada, eu não tenho como quantificar isso. A retirada dessa atividade, ou seja, eu posso ter variações de 5 a 10%, sendo que máximo aceitado pelo documento são 10%. A administração da atividade, ou seja, como eu administro a atividade, com que velocidade eu administro essa atividade, isso pode gerar um erro. E medida da atividade residual na seringa. É medida da atividade residual, é fundamental que se meça a atividade residual, pois só assim eu terei atividade líquida injetada ao paciente, assim como eu tenho também a dissorção do material na parede, ou seja, de 1 a 30%. Então eu tenho que ter uma variação máxima, segundo este documento, de 10% entre a atividade prescrita e a atividade administrada efetivamente. Então isso é importante. São cuidados que podemos ter no dia a dia e treinarmos todas as equipes para isso. Se vocês continuarem explorando esse documento, vocês vão ver que tem um item que são testes de rotina. De novo, chama atenção para inspeção física, sistema eletrônico, o relógio está certo o horário, está se mantendo o horário, alta voltagem de alimentação, tem contaminação, não tem contaminação, é feito os testes de acurácia, os testes de reprodutibilidade, testes de linearidade, ou seja, se uma parte do equipamento sofreu defeito, eu troco pela mesma peça do fabricante, pois ela é específica para esse equipamento. Se eu trocar qualquer material de espessura, de especificação diferente, vai dar valor diferente na minha medida. Ou seja, o zero está ajustado desse equipamento. Estou passando rapidamente porque a ideia não é treiná-los de controle de qualidade, e sim mostrar que existem documentos oficiais que podem ser usados para esse fim e devem ser usados. Continuando nesse documento, a gente vai ter uma listagem de testes de aceitação, ou seja, todos os testes que se fazem no equipamento devem ser testes de aceitação. Testes diários ou testes anuais, sendo que cada país deve ter a sua normativa específica do que acha que é fundamental e importante, baseado nos documentos internacionais, de controle de qualidade, de teste de aceitação e validação dos equipamentos para uso diagnóstico terapêutico em medicina nuclear. Mas é fundamental que a gente saiba que existem esses testes, que existem documentos oficiais para isso. Outra coisa importante é que cada vez que o equipamento desse passar por um conserto, ele deve ser feito um teste de aceitação, para garantir que este é o momento zero. O teste de aceitação não serve só para me validar que o equipamento está nas condições que me foram vendidas, mas sim criar um histórico do ponto zero do equipamento na instalação até o término da vida útil dele. Diante disso, temos como conclusões importantes: os medidores de atividade radionuclídeo são um instrumento fundamental para medir a atividade dos produtos radiofarmacêuticos. Pelo menos temos que ter um medidor de atividade disponível em qualquer serviço de medicina nuclear. Não tem como trabalhar sem medidor de atividade calibrado e rastreado. O equipamento mais diretamente relacionado com a proteção radiológica do paciente em medicina nuclear, uma vez que a quantidade de física medida é a atividade, é que determina a exposição do doente, é o activímetro. Eu não posso ficar sem ele. Os medidores de atividade são fundamentais para avaliar os níveis de referência diagnóstico para exames de medicina nuclear. Não só diagnóstico, mas também terapêuticos. Então, isso é fundamental que fique claro para todos. Continuando, temos que o uso dos medidores de atividade, ativímetro, radionuclídeos, parece simples. Para obter resultados exatos, é necessário compreender seu princípio de funcionamento e as modalidades de calibração. Ou seja, tem toda uma tecnologia envolvida, uma eletrônica envolvida e um controle de qualidade envolvido nisso. Tal como acontece nos equipamentos usados na área de radiologia, os ativímetros fazem parte fundamental do programa de rotina de controle de qualidade. Isso é fundamental. Não adianta eu querer trabalhar com DRL se eu não sei a situação do meu ativímetro. Como ele está, que nível de resposta, que nível de certeza ele me dá. Como já vos disse, meu nome é Daniel Coiro, deixo alguns dados a respeito da minha
acompanhamento profissional, e também deixo meu e-mail caso necessitem algum contato, fiquem à vontade. Não menos importante, lembramos, já convidamos vocês para participar do 10º Congresso Latino-Americano de Física Médica e 2º Ibero-Americano e de Caribe, o 4º Simpósio de Interpretação Radiológica em Medicina, de 9 a 12 de março de 2025, em Antigua, Guatemala, na Guatemala. É fundamental que participem. Estamos preparando um congresso fantástico para vocês. Venham participar. Aguardamos a presença de todos. Um abraço.